Boa noite, eu me chamo Chico Oliveira, sou mais conhecido como Chicão e tenho 49 anos. Moro em Poços de Caldas, aqui em Minas Gerais. O que irei relatar ocorreu no ano de 2003, o ano em que eu escapei da morte. E não foi doença e nem causa natural. O que veio me buscar foi a própria criatura. Foi a própria criatura que veio me buscar, direto do inferno. Foi ele. Morte. Naquela época, a minha mãe estava muito doente e eu tive que visitá-la, pois poderia ser a última vez. Então, eu agendei um voo para Belém do Pará, na cidade onde eu cresci. Então, arrumei minhas roupas, arrumei minhas malas e fui em direção à casa de minha mãe, em Belém do Pará. O voo foi marcado no dia 3 de março de 2003. Eu lembro como se fosse ontem. Avançando um pouco no tempo, eu já estava dentro do avião, escolhendo meu lugar. Guardei minha mala num compartimento em cima de nossas cabeças e então realizamos a viagem. No meio da viagem, eu vi algo que duvido que era desse mundo, mas com certeza era. Era porque eu vi. Bom, o que eu vi tinha um tipo de capuz preto. Na verdade, era um manto preto. Era um manto com um capuz. Não dava para ver o que tinha debaixo do capuz, pois era muito preto, e portava consigo uma foice, e ele estava em pé, no meio dos assentos. Ninguém via, ninguém falava nada, ou pelo menos fingiam que não viam, porque não é possível que só eu via, mas eu acho que era isso. Acho que só eu via aquele ser. Não sei se era desse mundo, se era de outro mundo. Não sei exatamente o que era. Só sei que estava lá e olhava para mim. Mesmo não vendo seus olhos, eu tinha a sensação que era observado por aquela coisa. Talvez fosse uma pessoa disfarçada, talvez não fosse, mas eu vi. E em seguida, aquela figura de sobretudo negro sumiu. Sumiu como fumaça some no ar. Uns 20 minutos após o acontecido, o avião começou a ter turbulências. Eu estava com muito medo, pois nunca tinha viajado de avião antes. E na primeira vez de acontecer isso, era realmente traumatizante. Aquele avião balançava tanto, mas balançava tanto, que parecia uma árvore no vento. Porém, depois de uns 15 minutos de turbulência, o avião se aquietou. E mais uns 30 minutos depois, o avião pousou em segurança. Eu estava traumatizado com aquela viagem. Porém, tinha coisas mais importantes para ligar, como a minha mãe, que estava doente. Fui rumo à casa dela. E então eu cheguei, bati na porta e minha irmã me recebeu. Ela me recebeu e disse: "Nossa mãe está muito mal." Eu perguntei a ela
o que ela tinha. E então minha irmã disse: os médicos não sabem dizer ao certo. Eles disseram que é um tipo de bactéria que ela contraiu, mas ninguém sabe o que é. Nem mesmo os médicos sabem. Foi quando eu disse: me leve até ela. Eu quero ver a minha mãe. Ela me levou até a minha mãe, e quando eu a vi, eu fiquei muito triste, pois a mãe que me cuidou, a mãe que me deu carinho, a mãe que me alimentou, que me deu de mamar e que me mandou ao mundo, estava numa cama, vegetando. Eu fiquei muito triste de ver aquilo. Fiquei arrasado. Porém, ainda era minha mãe, e eu ia cuidar dela enquanto eu pudesse, pois ela cuidou de mim muitas vezes enquanto eu fiquei doente. Ela me alimentou muitas vezes em que eu estava com fome. Eu não podia deixá-la ali na mão, não podia. Então, decidi passar a noite ali com ela. Fui com a minha irmã na cozinha fazer uma sopa. E então, minha irmã foi assistir o Fantástico e eu fui alimentar a minha mãe. Eu estava chegando no quarto dela. Foi quando eu vi algo macabro, tão macabro que eu sabia o que era. Eu já tinha visto antes, já tinha visto num avião. Era a mesma criatura negra, a mesma criatura que tinha a foice e o sobretudo preto, tão preto quanto a noite. Estava no pé da cama de minha mãe, estava segurando os pés dela. Foi quando eu cheguei que a criatura pegou sua foice, levou a cabeça da minha mãe e fez um movimento como se puxasse algo de dentro dela. Eu fiquei sem reação no momento. No calor do momento, eu até soltei a bandeja com a sopa, que se esparramou no chão. Mas a criatura nem ligou, apenas cumpriu sua tarefa ali. Depois, olhou para mim. Então eu disse: saia de perto da minha mãe, infeliz. Foi quando ele olhou para mim e falou: e você é o próximo. Aquela foi a última vez que eu vi minha mãe com vida. Depois daquele dia, apenas fui no funeral dela, que ocorreu no Paraná mesmo. Então, eu estava voltando para casa. Comprei uma passagem naqueles ônibus de turismo e embarquei para Poços de Caldas, rumo à minha casa. Naquele dia, chovia muito, parecia que ia cair o mundo. A estrada estava muito escorregadia e o ônibus acabou caindo do penhasco. Caindo, porém, batendo de frente a uma árvore que o paralisou ali mesmo. Então, eu sentado no último banco, olhei para trás e vi o vidro. Olhei para o meu lado e vi um martelinho. E então, percebi que aquela era a única solução, a única rota de fuga para minha sobrevivência. E assim eu fiz. Peguei o martelinho, quebrei o vidro e saí pelos fundos do ônibus. Eu escalei o morro em que tinha caído o ônibus. E então eu olhei para baixo e vi todas aquelas pessoas gritando. Eu fiquei com muita pena no meu coração e chamava elas para subir. Mas ninguém me ouvia, ninguém escutava o que eu dizia. E então eu olho para o lado e vejo uma criatura preta, meio transparente, parecia fumaça, e olhava para baixo, na direção do ônibus,
com sua imensa foice estava ao meu lado e eu podia ver. Dessa vez eu conseguia ver com clareza, e hoje em dia posso dizer que aquilo, na verdade, é desse mundo, porém ninguém tinha como provar, e ainda assim não tem. Apenas eu vi e acredito que ninguém mais viu e ninguém verá de novo, nem eu verei de novo. Aquele foi um momento oportuno, foi um momento em que eu vi de perto a criatura morte, o agiota do inferno. Boa noite.